Olá, vamos dar sequência agora ao nosso estudo sobre a importância da leitura e da escrita no processo do ensino-aprendizagem. Então, segundo Orlandi, a leitura ela pode ter vários sentidos, como na escola ou aprender a ler e escrever. Em termos acadêmicos, as várias formas de compreender um texto, ele também pode ter uma ideologia ou uma atribuição de sentidos. Então, desse modo, ler não é apenas transformar os rabiscos em ideias, varia de pessoa para pessoa de acordo com seu nível social, o seu contexto de vida e entre outros fatores. Torna-se importante ressaltar que a leitura ela exige do leitor condições para um bom andamento e melhor compreensão do texto, que vai desde o conhecimento do leitor sobre o assunto tratado, até a capacidade do leitor identificar as ideias mais importantes do texto de acordo com o seu objetivo. Então, a realização do objetivo da escrita é a leitura, pois quem escreve, escreve para ser lido. Então, a leitura ela faz parte do nosso cotidiano, é através dela que o ser humano busca se realizar, desvendando mistérios, soltando imaginação, ao percorrer seus anseios do inconsciente, o que estabelece uma relação entre o real e o imaginário. Então, sendo assim, a leitura da palavra, ela realiza-se, reproduz quando interage com o espaço em que o homem sente-se sujeito, né? Ou seja, quando existe uma estreita relação. Então, através da consulta de bons dicionários, encontram-se definições como: ler é ver o que está escrito, interpretar por meio da leitura, decifrar, compreender que está escondido por um sinal exterior, descobrir, tomar conhecimento do conteúdo de um texto pela leitura. Então, conforme Gadotti. Então, o Gadotti ele nos fala que todas as definições sobre o que é ler levam à existência de um leitor, de um código e de um autor. Através do código, o autor expressa os seus pensamentos, comunicando-se com o leitor. O código ele é representado pelo texto, que deve ser compreendido, né? Ou seja, é necessário que o leitor ele consiga atribuir-lhe significados dentro do contexto histórico em que vive. Isso posto, entende-se que a leitura como um processo de comunicação entre o leitor e o autor mediado pelo texto. O encontro com o autor ele se dá através da sua palavra escrita e, por conseguinte, compreender o jogo de palavras escritas pelo autor é compreender o significado do texto. Então, de acordo com Silva, o compreender deve ser visto como uma forma de ser, emergindo através das atitudes do leitor diante do texto, assim como através do seu conteúdo. Então, nessa concepção, a ênfase maior está no processo, nas estratégias e nos recursos utilizados pelo leitor para atribuir significados ao texto. Por isso, ele consegue sintetizar as ideias do texto com facilidade, fazendo uso frequente dos seus conhecimentos prévios. Portanto, é uma concepção direcionada para a construção de sentido pelo leitor após o ato de ler. Então, pode perceber que o propósito básico de qualquer leitura é a apreensão e a atribuição de significados. Então, não basta decodificar, é preciso se colocar no texto, construindo e atribuindo-lhe significado, proporcionando ao leitor uma tomada de consciência para compreender-se no mundo de maneira crítica e interativa. A escola deve considerar a importância e a inserção da leitura no processo ensino-aprendizagem de forma dinâmica e agradável, utilizando-se, por exemplo, do caráter lúdico que pode ser dado às estratégias de leitura. Então, dessa forma, a escola desempenha um papel fundamental na construção da autonomia e da identidade de cada educando, pois o local em que explora-se diversos tipos de texto, os estudantes leem e escrevem mais rapidamente. Então, nessa perspectiva, a formação do leitor ideal, ela constitui o maior desafio para os estudantes. Haja vista, o texto deve despertar certo sentimento no leitor. Este, por sua vez, ele poderá tornar-se um leitor ideal, tendo como parâmetro o leitor que é capaz de entender o significado de tudo que está escrito para que a sua compreensão dos livros torne-se mais profunda. Portanto, a leitura não pode ser percebida como apenas a decodificação
grafocêntrica, mas como uma inesgotável fonte de pesquisa. Então, a escola e o professor, né? Funções, limites e possibilidades. Então, ler, escrever, falar e escutar ganha dimensão prática com os objetivos imediatos. Tendo em vista o produto final do domínio da leitura e da compreensão do que se lê, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, cabe, portanto, à escola viabilizar o acesso ao aluno a um universo de textos, onde, em virtude dessa anexação nesse mundo, possa, por conseguinte, produzi-los ou interpretá-los. Isso inclui textos de diferentes disciplinas, no que concerne à escrita do Brasil. A DUS, ele diz o quê? Que tornar-se um usuário da escrita eficiente e independente implica saber planejar, escrever, revisar, reler cuidadosamente, avaliar, julgar se está bom ou não e reelaborar, alterar, reescrever os próprios textos. Dessa forma, partindo do texto como base nas aulas de leitura e escrita, lendo, interpretando, escrevendo, reescrevendo e opinando, torna-se o ponto de partida para um trabalho proveitoso de leitura e escrita na escola. Então, o procedimento de ler e escrever ele pode ser também divertido, pois é possível ensinar e aprender a ler e a escrever por meio da ludicidade, a qual exorta a reflexão sobre o sistema de escrita alfabética. Pode-se envolver os educandos em situações exultantes, contextualizadas e relevantes que explorem a compreensão e a produção de textos de vários gêneros orais e escritos. Então, a respeito disso, Dairel, ele explica: para a aprendizagem se efetivar, é necessário levar em conta o aluno em sua totalidade, retomando a questão do aluno como um sujeito sociocultural, quando sua cultura, seus sentimentos, seu corpo são mediadores no processo de ensino-aprendizagem. Então, sabe-se que a leitura é muito mais do que um instrumento escolar. Ela funciona como um passaporte para a entrada na cultura. Não se concebe uma cidadania plena sem a utilização da leitura. A escola tem a função de oferecer aos seus educandos uma prática de leitura que envolva os alunos na construção de sentidos diante do que foi lido. Então, a escola funciona como um local em que a leitura é um dos principais mecanismos para inserir-se na sociedade letrada. Por isso, Solé, ele discorre, né? Um dos múltiplos desafios a serem enfrentados pela escola é o de fazer com que os alunos aprendam a ler corretamente. E isto é lógico, pois a aquisição da leitura ela é imprescindível para agir com autonomia nas sociedades letradas, e ela provoca uma desvantagem profunda nas pessoas que não conseguiram realizar essa aprendizagem. Então aqui nós podemos ver a importância da leitura, né, em nossas vidas. Se um sujeito que lê, que entende o que está lendo, ele consegue ter essa autonomia, né? Ele consegue ser autônomo em meio às sociedades, a sociedade letrada. Já as pessoas que não têm esse domínio, que não conseguiram, que tiveram dificuldade ou por falta de interesse, não adquiriram essa autonomia na leitura, elas tendem a sofrer desvantagens perante a nossa sociedade. Então, compreende-se assim que a escola ela deve oferecer um conhecimento voltado para a leitura, objetivando ensinar os seus alunos a entender o mundo e agir com economia diante de determinadas situações, pois as pessoas desprovidas dessa aprendizagem, elas jamais conseguirão atuar como indivíduo participativo na sociedade. Então, segundo Terzi, a exposição constante da criança à leitura de livros infantis expande seu conhecimento sobre as histórias em si, sobre os tópicos de histórias, estrutura textual e sobre escrita. Então, ouvir e discutir textos com adultos letrados pode ajudar a criança a estabelecer conexões entre linguagem oral e estruturas do texto escrito, a facilitar o processo de aprendizagem de decodificação de palavras da escrita, ou decodificação da palavra escrita. Então, desse modo, a exposição do educando a frequentes leituras
apropriadas à sua faixa etária, ela amplia seu conhecimento, provocando avanços que não aconteceriam se essa criança não convivesse com pessoas leitoras. Essa convivência contribui para uma maior facilidade em desempenhar um trabalho eficaz proposto pela escola, o que resulta em maior sucesso. Então, ao entrar na escola, os discentes vão sendo estimulados a adquirir conhecimentos, habilidade, fazer cálculos mentais, tendo como objetivo primordial a preparação para a vida social, bem como para o trabalho. Então, nesse sentido, o Solelli nos diz que a leitura e a escrita apareçam como objetivos prioritários na educação fundamental. Espera-se que no final dessa etapa os alunos possam ler textos adequados para a sua idade de forma autônoma e utilizar recursos ao seu alcance. Desse modo, a escola deve priorizar a leitura como uma das atividades de maior representação na vida do ser humano, disponibilizando textos adequados à faixa etária de forma que a mesma tenha fácil acesso aos textos expostos e valorizando tudo que a criança constrói, pois são essas construções que estimulam os alunos a serem bons leitores. Então, dessa forma, a Mello nos afirma que a escola ela pode levar a leitura compulsória durante algum tempo, além de deixar de ser leitor quando abandona a escola, né? Neste caso, o aluno. Então, ele adquire a sensação de que a leitura é algo vinculado à rotina da aprendizagem, portanto, uma atividade desinteressante, chata e cansativa. Então, o que ele quer nos dizer é que a escola tem que tomar esse cuidado, o docente tomar todo um cuidado para que o aluno não entenda que ler é uma tarefa ou uma obrigação no ambiente escolar, mas que ele desenvolva esse apreço pelos livros, pela leitura, pelo gosto de ler. Sendo assim, quando ele estiver fora do ambiente escolar, isso também seja para ele algo de interesse, uma coisa que ele gosta de fazer, que ele desenvolva esse sentimento pelo gosto e pela leitura e pela escrita. Então, algumas escolas elas utilizam a leitura como uma avaliação da aprendizagem, transformando-a em uma obrigação e não uma forma de prazer, pois a maioria dos professores limita-se apenas a usar os textos retirados dos livros didáticos, dando prioridade à gramática. Outra conjuntura que a escola precisa ter é com relação ao material didático. Então, ele deve funcionar como um instrumento teórico capaz de ajudar os professores a melhorar a metodologia de ensino, contribuindo assim para a concretização de um ensino produtivo. Então, sobre esse ensino, compreende-se que o mesmo visa o desenvolvimento de novas habilidades, favorecendo ao aluno entender o uso de sua língua de forma mais eficiente, não modificando seus padrões e sim reutilizando de maneira a adequá-los em diversas situações da vida. Então, além disso, a escola precisa também dispor de um acervo bibliográfico que possibilite aos alunos um contato com a diversidade textual nos mais variados gêneros. Ainda no que se refere à função da escola, Jales ele ressalta: do ponto de vista instrucional, cabe à escola dar ao educando os instrumentos necessários à compreensão do texto. Então, uma objeção frequente é que a leitura na escola venha carregada de obrigatoriedade. Pode-se e deve-se ler por prazer, mas certo grau de organização e disciplina é fundamental. Então, portanto, há de se reforçar que a leitura ela estabelece um ligamento com o ensino realizado na escola. Dado isso, afirma-se que ela é parte indissociável do processo de ensino-aprendizagem. Então, sendo assim, a escola necessita assumir verdadeiramente sua parcela de responsabilidade na formação de leitores capazes de participar com segurança e discernimento das práticas sociais. Por isso, se faz necessário que a escola e os professores priorizem a leitura como uma atividade essencial no ensino fundamental, principalmente. Assim, é preciso que os professores conscientizem-se da enorme responsabilidade diante da importância da leitura para a vida individual, social e cultural do ser humano. É obrigação da escola valorizar o livro,
não como objeto, né, para ser guardado nas estantes, mas para ser manuseado e lido. É obrigação também da escola indicar diretrizes, estimular e incentivar a prática de leitura, pois a prioridade da escola deveria ser a leitura, num trabalho que fizesse do hábito de ler uma coisa tão importante como respirar. Então, desse modo, nós compreendemos que a leitura é algo fundamental na vida do indivíduo, pois é lendo que se chega à informação e ao conhecimento, e é lendo que instrui-se e torna-se confiante. Sabe-se que a leitura deve ser vista como uma atividade que desenvolva no aluno a familiaridade com textos diversificados, numa quantidade tal que o faça gostar de ler e de perceber a importância da leitura para sua vida pessoal e social, transformando-a num hábito capaz de satisfazer esse gosto e essa necessidade. Então, desse modo, cabe ao professor, durante sua aula, promover leituras de aprofundamento de textos, vivenciando o encantamento da descoberta coletiva, das interpretações compreendidas e do sentido extraído por cada aluno. É preciso que o professor apresente-se como leitor, demonstrando ao aluno o gosto pela leitura. Então, nesse sentido, os alunos só leem quando os textos apresentam algum significado para eles. Para ler, é preciso sentir o gosto pela leitura. A leitura em tempo algum deve ser imposta pelo docente ou empregada como forma de castigar o aluno. Esta não é uma atividade correta, pois contribui ainda mais para que as crianças não sintam prazer durante a leitura. Então, discorrendo um pouco sobre esse trecho, na minha experiência como docente, pude perceber que muitos alunos se esquivam, né, da leitura. Para muitos é visto como um castigo. No ato em que você pede para o aluno fazer a leitura em voz alta para os colegas, você sente o grande constrangimento, né, por parte dele em estar lendo. Muitos por quê? Porque tem essa dificuldade muito grande com a leitura. Então, esse incentivo da leitura em sala de aula, ele é de extrema importância, porém, de forma calma, convidando o aluno a desenvolver a leitura, não tornando isso um constrangimento para ele, mas que o professor saiba mediar essa leitura para que o aluno sinta gosto, né, por fazê-la, mas não lendo ali por obrigação e muitas vezes se sentindo constrangido perante os colegas, principalmente pela dificuldade que ele tem com a leitura. Então, o gosto pela leitura é variável e sem distinções. Cada pessoa admira tipos de gêneros textuais diferentes, mas todos com o objetivo de retirar algo de forma a atender suas necessidades. Então, o desenvolvimento da capacidade de expressão oral do educando depende do ambiente escolar que respeita a diferença e a diversidade, pois a instituição escolar deve ensinar a utilização da língua adequada a diferentes situações, utilizando a linguagem em instâncias públicas de forma mais competente, trabalhar com atividades de fala, escuta, reflexão, são atividades que podem favorecer a aprendizagem do aluno. Por isso, é fundamental que o professor organize situações de linguagens informais e coloquiais dos alunos, de forma estruturada e formal, para que possa aprender a utilizá-la adequadamente. Então, a leitura ela é uma experiência pessoal, ao qual não depende somente da decodificação de símbolos gráficos, mas de todo o contexto ligado à história de vida de cada indivíduo, para que este possa relacionar seus conceitos prévios como o conteúdo do texto e desta forma construir o sentido. Então, trabalhar com a variedade textual promoverá no educando uma identificação com a leitura, partindo da experiência pessoal de cada um para o universo dos leitores. O educador precisa utilizar estratégias para melhorar e enriquecer o trabalho pedagógico, favorecendo uma participação efetiva de todos. Lendo a criança desenvolve todo o potencial crítico, né? Então ela aprende a pensar, a duvidar, a questionar. Para comunicar-se adequadamente, o ser humano precisa da leitura e escrita para poder transformar-se em um indivíduo sensato em relação ao mundo.
Então, o aluno precisa aprender a interpretar e a produzir textos orais e escritos. No processo de leitura, é pouco provável que possa ler de forma totalmente radical, devido à dinâmica própria do sentido existencial do homem. Então, o indivíduo que lê, em geral, vive interagindo entre sensações, emoções e pensamentos. Daí a necessidade do professor promover a diversidade textual que corroborará para o desenvolvimento das capacidades sensoriais, emocionais e racionais. Então, para nós chegarmos a uma leitura efetiva, nós precisamos aprender a desenvolver determinadas táticas. Então, de acordo com Martins, o leitor ele tem que descobrir e criar uma técnica própria, bem como construir com o ensino de outros procedimentos. São ações importantes para a ampliação de competência ao educando. Querendo que o aluno desenvolva com habilidade os temas abordados em sala de aula, faz-se necessário que ele possa utilizar, além do livro didático, novas fontes de informações, recorrendo à leitura de jornais, revistas adequadas para a faixa etária, pesquisas em dicionário e consultas em internet, quando possível. Conhecendo a importância do processo de aquisição da leitura e escrita, como sendo um processo cultural, social e psicológico, podemos refletir e discutir de forma crítica sobre a função e o funcionamento da leitura. Durante muito tempo, os educadores ignoraram o conhecimento prévio do aluno, limitando-se a assistir e insistir em repetir letras, símbolos, palavras e frases sem contextualizar com a realidade do aluno, sem se preocupar com a necessidade de mudança de metodologia educacional que chama a atenção para trabalhar a produção textual de modo adequado, conduzindo o educando a uma amplitude de saberes. A língua tem estreita relação com a possibilidade de plena participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões do mundo e produz o conhecimento. Assim, um projeto educativo comprometido com a democratização social e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários da cidadania, direito inalienável de todos, segundo os PCNs. Então, a leitura na escola, ela é peça fundamental, para o aprendizado dos alunos. Isso quando o professor leva em consideração as práticas sociais e culturais existentes no cotidiano. Trabalhar a diversidade textual, tanto na leitura quanto na escrita, possibilita ao docente e ao discente encontrar grandes leitores e produtores de texto, que irão participar de forma reflexiva e participativa na sociedade. Quanto mais cedo histórias orais e escritas entrarem na vida da criança, maiores as chances delas gostarem de ler. Então, cabe acolher o interesse dos alunos, uma vez que o espaço da leitura deve ser acolhedor e diversificado. O despreparo do educador, a carência de textos diversificados em sala de aula, o ambiente familiar desfavorável escolhido pelo professor, são possíveis razões que prejudicam a formação de alunos leitores e de produtores de texto. Então, para ensinar o prazer de ler, o professor deve sondar o tipo de leitura que mais interessa ao discente, como também devem ser modelos de leitores e mobilizadores do saber. Vale ressaltar que a formação de um leitor reflexivo e consciente não depende apenas do educador e dos pais, depende também do próprio indivíduo, pois o ato de ver a leitura como prazerosa ou não é algo individual. Então, nós acabamos por aqui o vídeo de hoje e damos sequência no próximo vídeo sobre o conteúdo que estamos verificando agora, que é a importância da leitura e da escrita no processo de ensino-aprendizagem. Até o próximo vídeo.